Amém? Vamos ler um texto da palavra? Amém? Vai ser uma palavra bem na medida quando você assim pensar em ir embora, você ainda vai estar aqui, né? Você fala, nossa, eu pensei que ia ser rápido, eu estou aqui. Não, brincadeira, vai ser bem na medida, tá? Glória a Deus. Então vamos ouvir aqui a palavra, queridos. 2 Coríntios 2, versículo 10 e 11. Pode ficar em paz aí para acompanhar a leitura que diz assim. Só para dar aqui a base da nossa palavra, que diz assim. 2 Coríntios 2, 10 ao 11. Amém? A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcançasse vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Amém? Vamos ler só a parte 11 agora, né? O versículo 11, que diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Queridos, vamos lá. O tema dessa palavra, diga assim, as armadilhas do diabo contra a família. Bom, deixa eu falar algo para vocês. Nós que servimos a Jesus, nós temos uma luta que é a nossa falta de percepção com as atividades do diabo. Eu pergunto para você, você percebe quando o diabo está trabalhando na sua vida? Você percebe isso? Seja sincero. Ou você não percebe? Simplesmente você entra numa discussão, simplesmente você entra numa indiferença, você do nada desenvolve um ranço de uma pessoa que você nem conhece, você simplesmente fica magoado, fica crítico demais, revoltado. Eu pergunto, você acha que isso é normal? Hoje eu fui fazer as entregas, o Cristiano está de prova aí, quando eu meti assim que eu virei, a chave quebrou, não foi do carro? Naquela hora o Senhor ministrou no meu coração, não fale nada, fique na posição, porque isso foi uma prova para você. Aí eu já ia se reclamar, irmão, aí eu, opa, se eu te glorifico. Aí com um toquinho da chave, fui lá, liguei o carro e fui fazer as entregas. Tem até um vídeo bem interessante que a mulher chega do ciclo de oração, o diabo está lá dentro de casa, assim, ela, mas rapaz, não é possível, chega em casa, na hora do ciclo de oração, peraí, pega o diabo assim no pescoço, sai, Satanás, não! É assim que a gente tem que fazer. É uma historinha simples, mas é uma verdade. Ela percebe quando o diabo está atuando. O irmão Cristiano mandou um vídeo, Cristiano Cabral, lá da casa dele lá em Maués. E o morador da casa colocou uma câmera e por volta de 3 da madrugada começou uma pessoa a andar dentro da casa. Foi, voltou. Irmãos, quando ele mandou o vídeo de madrugada para mim. Eu só vi de manhã, né? Irmãos, quando eu vi o vídeo, eu arrepiei. Onde tinha o cabelo, arrepiou. Aquela presença, a gente vê assim, meu Deus. Aí eu senti aqui, eu falei, isso aqui é o próprio diabo mesmo. Aí ele, pastor, eu falei, meu irmão, quem está morando lá? Eu fui perguntando dele, aí eu orientei ele. Então, a presença do diabo, ela é real. E nós precisamos entender que são essas circunstâncias que nos mostram que está tendo uma ação maligna contra a nossa vida. Eu sempre digo aqui, quando você está tocando terror dentro da tua casa com muita briga e confusão, meu irmão, o diabo está morando dentro da tua casa. Porque aonde um local que nós temos que ter paz, meu irmão, onde é que é? É dentro de casa. Então, se tem briga, você não vai ficar passivo. Ah, é minha mulher, é meu marido. Não, meu irmão, você vai pegar o diabo pelo pescoço, dar uma bicuda nele para ele vazar da tua casa. E você não vai entrar no jogo do diabo. Você não vai se estressar por mensagem que você viu. Você não vai se estressar por palavras que disseram. Você precisa, guardar o coração. Então, diga assim, o diabo, ele trabalha. E um dos pontos que eu quero falar aqui para vocês que o diabo trabalha na família é através do engano. Diga, a arma do diabo é o engano. Lá em João 8,44 diz que o diabo é o quê? O pai da mentira. Então, imagina, ele é o pai, meu irmão. Ele é o pai. Então, aonde não há verdade, ali está a mentira. E onde está a mentira? Quem que está lá? Por que fofoca é uma coisa maligna? Porque toda fofoca tem o quê? Muitas mentiras. E quem é o pai? O diabo. O diabo, irmãos, tem prazer. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira, disse o Senhor. Não é verdade? Então, nunca esqueça que o diabo, ele é o quê?
o Pai. Bom, ele fala também, irmãos, que ele vem com seus enganos, né? Através do pecado. Ou seja, o diabo trabalha para que o pecado, ele nos seja o quê? Uma coisa natural. Por exemplo, a gente vê as coisas que acontecem aí, né, no carnaval, mas não vou falar só de carnaval não, irmão, porque a gente já sabe que ali já vai quem quer se acabar mesmo. Eu digo mesmo, nós que somos crentes. Olha, quando a palavra diz, irmãos, que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos, né, a espírito, quem apostar, espíritos enganadores, quem apostata, quem é? É o crente, não é o ímpio. O ímpio já está perdido. Então é uma asseveração para a igreja. Diz lá Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2, que ele vai dizer que os homens nos últimos dias serão amantes de si mesmos. E o que acontece ali? Essa palavra não é para o homem do mundo, porque o homem do mundo já é amante de si mesmo. Ele está falando dos crentes, que dizem que são algo, que dizem que estão servindo a Deus. Irmãos, você precisa ser, se você quer ser crítico, seja crítico de você mesmo. Não tem coisa melhor do que você criticar você mesmo. Você quer criticar? Critique a si mesmo. Porque quando eu critico a mim mesmo, eu vou querer melhorar. Cara, eu sou meio bruto. Eu sou assim, eu começo a me julgar, porque diz a palavra que eu preciso o quê? Me julgar, diga amém. Então digo, o diabo trabalha com o engano, fazendo com que aquilo que é pecado se torne o quê? Uma coisa natural. Irmãos, não é natural você passar horas na televisão, horas no celular, não é normal, você pode acessar, mas você precisa se policiar. Cara, eu fiquei a manhã inteira no celular. Isso não é normal. Você, poxa, eu amanheci assistindo série. Eu fiquei envolvido em fofoca, fiquei falando mal, entrei na roda dos escarnecedores. Irmãos, o que falam mal de mim não é brincadeira, meu irmão. Falam, meu Deus do céu. Nunca tá bom, nunca... É crítica por trás de crítica, né? Eu digo a misericórdia. Talvez quem fala mal, se criticasse um pouquinho a si mesmo, não falaria mal, né? Diga assim, meu Deus, diga só o sangue, né? Então diga, uma das armas do diabo, uma das armadilhas dele é o engano. E nós queremos aqui mostrar como é que o diabo trabalha. Vamos avançar aqui. Um outro ponto, irmãos, que o diabo trabalha é com a divisão. Por que o diabo... Quem que criou a separação, irmãos? Não foi o diabo? Deus odeia. Divisão, separação. Deus não ama, irmãos. Aquele negócio de ficar pulando de igreja em igreja, isso aí não é de Deus, irmão. Não é. Não é de Deus você ficar, a não ser que ali tem um propósito, Deus encerrou um ciclo, mostrou, confirmou, amém, é uma coisa. Mas ficar pulando de igreja em igreja, isso não é de Deus. Porque a gente precisa criar raízes, as pessoas não são objetos, a gente tem que criar, desenvolver um trabalho ali. Se a igreja ela prega a verdade, ela ensina. Irmãos, eu sou chato, mas eu não prego mentira. Tem pessoas que não gostam de ouvir a verdade. Eu aprendi a ouvir a verdade quando falo para mim, até quando me critico. Mas eu tenho que sentar, eu gosto de sentar olhando no olho no olho, vamos falar. A gente pode até brigar ali, eu e a pessoa discutindo dali, mas a gente vai resolver. Agora não vai falar mal. Eu até digo, pelo amor de Deus, irmão, chega a fofoca. Chegue com a pessoa para resolver, chegue comigo. Apóstolo, chegou essa fofoca, o que está acontecendo? É isso? Eu vou explicar. Mas não tome posição ouvindo só um lado. Isso a Bíblia chama de tolice. Não seja tolo. Não seja imaturo. Quando surgir uma situação, ouça os dois lados da história. Porque se você ouve apenas um lado, você vai criar animosidades desnecessárias. Beleza, ouviu uma situação? Tranquilo. E aí, o que você vai fazer? Fazer nada. É por isso que o pessoal me cobra, porque quando eu ouço uma situação, eu não vou logo resolver, não. Eu ouço depois de dias, de meses até. Quando eu posso ouvir o outro lado, aí depois que eu vou tirar uma conclusão. Até porque tem aquela questão que os ânimos estão aflorados e você for no momento ali, vai acontecer problema. Então a gente tem que ter, diga assim, sabedoria. Então diga assim, o diabo trabalha com divisão. Sim ou não? O diabo ele provoca, irmãos, discórdia entre os irmãos. Irmãos, você não pode aceitar um sentimento no seu coração por alguém, seja por um líder, seja por algum irmão, se você não tem um assunto de fato que prove que aquela pessoa está pregando ou ensinando uma coisa errada ou fazendo uma coisa errada de fato.
Você não pode viver de aparência. Ah, porque eu acho. Peraí. Como é que dá dê a oportunidade. Não é essa palavra, mas da dúvida. Como é que dá? Como é que diz aquela. Meu Deus, me ajuda aí. Mas é esse sentido. Dê para o outro a oportunidade da dúvida. Não é o que você acha. Peraí, deixa ver se o outro. Qual é a versão da pessoa na situação, meu Deus do céu. Aí você vai analisar a coisa com calma. Não, mas é porque eu acho. Aí você está explicando a coisa. Não, mas mesmo assim eu não acredito. Tá, mas a pessoa está explicando a versão, pelo amor de Deus. Não, é porque falou assim, mas eu não senti. Mas tá. Mas a pessoa falou, criatura, releve. Se a situação fosse repetindo, aí talvez você chegue a uma outra conclusão. Eu acho que é o direito da dúvida, mas não é essa palavra, uma palavra que agora não recordo. Se você recordar aí, você fala aí que eu corrijo a minha fala. Então diga assim, o diabo, e ele não quer dividir as famílias? Quer. O que o diabo mais quer dividir, irmãos, é as famílias. E diga, isso é uma armadilha. Como é que o diabo divide? Por opinião, por temperamento de um do outro. Então diga, eu não posso aceitar as divisões do diabo. A não ser que uma igreja, irmãos, pregue, né? Ou alguém esteja ensinando uma coisa errada. Porque quando o cônjuge, irmãos, está ensinando uma coisa errada, ou tem uma posição totalmente distorcida que vai contra a palavra de Deus, o outro cônjuge tem que se posicionar. Olha, eu lhe amo, mas isso aqui vai ser ruim para a gente. Não aceite pecado do cônjuge, não passe a mão. Você mostre com amor. Meu amor, vamos sentar aqui, vamos conversar. Você está muito aí, explique, converse com amor, mas mostre o pecado. Não passe a mão e concorde com coisas erradas. Por quê? Porque vai os dois para o buraco. E aí, ou não é o diabo trabalhando aí? É o diabo. Um outro ponto, desconfiança. A pessoa vive desconfiada. Esse negócio é o diabo que põe, irmão, no coração. Irmãos, eu conversava com alguns irmãos, tem coisas que eu falo, que eu estou explicando motivos, a pessoa ela não entende o lado. Ela vai olhar sempre como ela interpreta. Eu aprendi isso, eu falei, poxa, eu posso até pensar isso de alguém, mas se o fulano está falando isso para mim, eu vou entender o lado dele e vou acreditar que é isso que ele está falando. Amém, irmãos? Porque senão eu vou estar sendo juiz. É que nem se o cara vai num terapeuta, num psicólogo, ele está relatando, doutor, eu estou com isso aqui. Aí o psicólogo, não, acho que está mentindo para mim. Não, ele tem que ouvir o que o cara está falando ali, o que ele está relatando. Ele pode, se ele ficar numa dúvida, averiguar, olha, mas para ver se a dúvida dele tem alguma coisa a ver, né? Ou senão ele, não, realmente a pessoa está falando a verdade. E às vezes a pessoa está falando a verdade, irmãos. Né? Então, a desconfiança, claro que a gente tem que ter discernimento, mas viver desconfiado é atribuir para o cônjuge, por exemplo, uma coisa que você nunca viu, só existe na tua cabeça. Não, porque fulano me traiu, porque aquele olhar, eu tenho certeza que ela olhou para o cara e... Não, irmão. Um irmão uma vez chegou comigo, um jovem, conversando, que ele roda, ele não para em relacionamento. E aí ele abriu o coração e falou, meu líder, eu vou lhe falar uma situação. O meu problema é porque eu não consigo confiar. Eu acho que eu vou ser traído todo o tempo. Eu falei, não, mas precisa trabalhar isso aí e tal. Então, ou seja, é o diabo que planta desconfiança. E cá entre nós, irmão, quem é que está isento? Ninguém está isento. Todo mundo nesse mundo está passivo de alguma coisa. Halila, que Deus nos livre de passarmos por isso. Uma dor de uma traição é uma coisa horrível, irmãos. A traição de uma amizade, é coisa que dói demais. Então, vocês lembram que lá em 1 Coríntios 4, 3 e 5, Paulo fala que a igreja aos Coríntios desconfiava do próprio apóstolo Paulo. Quando a pessoa é desconfiada, irmãos, você pode ter a pessoa mais santa, ela desconfia. Mas não é o problema, é isso que está na cabeça dela. O diabo planta porque ele quer minar a questão da autoridade. Quando você põe desconfiança, você não respeita a autoridade, você não respeita uma voz de comando, você não respeita a voz do seu cônjuge. Começa a haver o quê? Desrespeito. Amém? Tá bom a palavra? A gente pode parar por aqui. Amém? Quem está anotando aí, quem está ligado na palavra, amém? Vou já entrar onde que o diabo trabalha. Quarto ponto, o diabo trabalha com distração. Se você pega o celular na hora de uma palavra, e o profeta está falando, seja quem for, não é só eu não, aqui, a não ser que seja uma questão de vida ou morte, uma coisa extremamente importante, mas se não for isso, irmão, o diabo está te abraçando. Você está abraçado.
Porque quem é que não quer fazer com que você ouça a palavra? Me diga aí. O diabo. A não ser uma emergência, mas se não tem motivo, se for para ver rede social, notificação, pelo amor de Deus, o diabo trabalha com distração. Irmãos, isso aqui é uma arma sutil. Ó, 1 Coríntios 7, abra sua Bíblia, 1 Coríntios 7,35. Abra sua Bíblia e leia rapidinho, rápido. Rápido que nem como você vê mensagem no celular. Vai. 1 Coríntios 7,35. Leia aí. Pode ler, igreja. Vamos lá, vai. Qual a diferença entre a mulher casada e a solteira, das coisas para a sexual, tanto no corpo como no espírito? Tá certo. 1 Coríntios 7,35. Agora 35, vai. Mas está dentro do contexto, vai. Para proveito vosso, não para restringir, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirmos ao Senhor sem distração. Sem distração, irmão. Por isso que Paulo está falando, porque o diabo, ele é esperto, irmãos. Ele quer nos distrair. O diabo coloca um Instagram para o cara ficar lá viciado, condenado ali a ver a bunda da mulher. Vou lá, eu falo para os varões, varão, por que esse monte de seguindo um monte? Eu fico só observando. Os varões aqui da congregação, pega a sua primeira lapada hoje. Por que esse monte de contato com mulher? Tu é político? Tu é uma celebridade? Vou dar a lição dessa semana. Vai desfazendo amizade de mulher que tu só conhece pela rede social. Se for uma irmã da igreja, amém. Beleza. Mas para que se seguindo um monte de mulher? Para seguir homem, beleza. Pode seguir. Homem, amizade de homem, beleza. Mas para que esse monte de mulher? Eu vejo lá. Fulano, amizade está seguindo fulana. Fulana, eu fico olhando. Eu falei, não é possível, Jeová. Mas eu creio que os que fazem isso não vieram hoje, né? Não vieram hoje para onde? Agora, a mulherada, me diz uma coisa. Para que seguir um monte de homem? Para quê? Aí a palavra que está falando. A palavra está falando. Aquele que está solteiro e serve o Senhor, não se distraia. Para focar no Senhor. Essa é a palavra. Como diz no final do versículo 35, né? Para que não tenha distração. Porque o diabo sabe pegar a distração que as mães estão acabando com os filhos. Todo respeito. As telas. O menino tão viciado. Ela tem um prazer. Pega, meu filho. Entrega o celular. Ela faz assim, ó. Receba. É isso. Tá acabando o menino. Você tá preparando uma colheita para você mesmo. Não pode, menino, talvez. Limite mesmo, não é não e acabou. Eu mandei um vídeo lá no grupo da adoração, que achei muito tremendo. O garotinho pegou, jogou o negócio fora. Aí a mãe falou assim, ei, por que jogou? Vai ficar lá. Aí veio com o menino chorando. Aí, ó, tá vendo meu filho chorando, ela tranquila. O menino passando aí, ó. Jogou o brinquedo, falei pra ele, não. E o menino chorou até chegar em casa. Ele chorou até ele não ter mais fôlego. Aí ela falou, tá calma. Aí deu a mamadeira. Aí falou, o que vai acontecer se você jogar o seu brinquedo de novo? Tá. Aí, não é mais pra jogar. Beleza? Beleza. Não precisou bater. Não precisou bater. O próprio remédio é a rebeldia da criança. Chega lá, pronto. Tu acha que ele vai jogar de novo o brinquedo dele? Porque ele sabe que ele vai chorar. Boa, pastor. Até não precisa bater. Aí, mãe, não. Aí ela acalentou o abraço. Tá bom, meu filho? Aí ela acalentou o abraço. Aí que você faz. Você não pode acalentar, irmão, criança que está fazendo coisa errada. Não pode. Porque se acalentar o menino fica, desculpa a palavra, sem vergonho. Ele fica. E acha que pode fazer tudo, diga misericórdia. Então eu não vou estar distraído. Aí o diabo pega. Aí vamos lá, a varoa tá cheio de seguidor. Aí a menina não tem nenhum contato, bonitinha, que eu vejo lá as irmãs da igreja lá, né, postando lá. É sério. Elas só não mostram porque elas sabem que o pastor vai ver. E Jesus está bradando no coração aqui, que algumas me silenciam para postar, para mim não ver. Aí quando sai,
Aí me adiciona de novo para me poder ver. Esse aqui eu aposto que não pode, vai me chamar atenção. Tenho certeza que essas irmãs não vieram hoje. Né? Tenho certeza que elas não vieram. Amém? Que aqui tem as irmãs abençoadas, né? Aí vamos lá. Nisso aí o diabo não vai te pegar. Ele vai te pegar. Ele vai te pegar. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta. Aqui, você não vai responder. As pessoas que você conheceu, que você namorou, teve uma coisa, não sei, ou tá namorando, ou vai... Onde você conheceu? Eu tô assustado. Uma grande parcela hoje conhece por onde? Redes sociais. É o ponto de encontro hoje, né? Um dia o irmão chegou, após eu me conheci pelo Tinder. O que é Tinder, irmão? Foi sangue de Jesus ter poder. Eu fui pesquisar. Cria vergonha, irmão. Esse aí, irmão, já tá... esse aí... Diga assim, só o sangue. O diabo vai te pegar na distração. Como é que Davi caiu, irmãos? Estava lá passeando, distraído. O que o diabo colocou ali para Davi? Uma mulher nua tomando banho. Ele olhou. Aí tá, agora olha aí o simbolismo. Qual é a mulher nua que o diabo está colocando para os homens? Onde que está a janela? Aonde? Instagram. Irmão, o Instagram está possuído. Cuidado, cuidado. Diga só o sangue. Querido, essa exposição não precisa. Os reformadores já falaram. A melhor coisa é um homem comum, normal, natural. Você não é celebridade. Para quê? Esse desejo de expor e estar ali. Para quê? Não se envaideça, não. Não se envaideça. Você não se obriga a ter que postar alguma coisa para que alguém veja, para que o seu ego recebeu uma dose de dopamina do Instagram. E agora eu posso trabalhar. Aí chega na hora do almoço, aí posta de novo. Eu preciso de uma nova dosagem. Aí a pessoa põe e fica aí. Mais uma dose para dormir. Agora eu durmo feliz. Gente, pelo amor de Deus. Isso é sério. É sério. Então diga assim, vocês estão entendendo onde a palavra está indo? Vou acelerar aqui, irmão. Vocês estão entendendo? A distração vai te pegar. Vigie. Não perca. Por que a gente pega no pé? É propósito, é no foco. Se ocupe. A melhor coisa é você estar ocupada com as coisas boas. Se for para ficar... Meu irmão, lê a Bíblia, 3 capítulos por dia. Sério. A sua mente vai ser transformada. Mas não leia para criticar o irmão, não. Leia para se criticar. Pegue um espelhinho, meta no meio da Bíblia assim, pá. Aí quando você lê, você pratica a boca. Aí tu fecha de novo, aí começa a ler. É sério, porque você precisa se criticar, meu irmão. É sério. Irmão, aí vamos lá. A maioria dos jovens, vamos lá, o homem, ele não se segura, é fisiológico. Estou te falando, para um homem ficar sem mulher, vou falar um jovem, né? É quase que impossível. O que ele faz às vezes? Não estou generalizando, mas é quase impossível. Mas tem aqueles que passam dessa regra. O que ele vai fazer? Ele vai se aliviar. Como é que ele usa? Aquilo que Levítico condena. O homem não pode jogar o sêmen dele. Aquilo ali é um pecado gravíssimo, você não tem noção. Poxa, eu não aguento. E sai sozinho. Beleza. Se sai sozinho é uma coisa, é o corpo que está. Acontece, não sabe disso não? O jovem que se guarda, às vezes sai sozinho, sabe por quê? Porque é uma forma do corpo se aliviar. Isso não é, você pode pesquisar, é pulação, chama de pulução. Mas outra coisa é você ficar se estimulando, vendo, pensando e tal. Isso é um pecado grave. O que Jesus falou? Que se você pensar, por isso que a luta é travada, por isso que eu falo, é melhor casar do que viver abrasado. E você tem que ser honesto com você mesmo, você aguenta? Aguenta, você não aguenta, eu não aguento, então vou casar. Tranquilo, mas não case só porque você quer namorar. Case simplesmente porque você tem um propósito. E claro que vem como bênção isso aí também. Né? Acho que para algumas mulheres eu acho que é um pouquinho mais fácil, mas também tem mulher que também é fogosa, né? Mulher que não aguenta, né? A mulher tem que casar. Mas na maioria, os homens. O homem é disparado, né? Vamos lá.
Outro ponto. Desânimo, desespero, desalento e depressão. Claro que nem toda depressão, irmãos, é do diabo. A gente não vai ser aqui tolo dizer que... Mas tem depressão que o diabo também planta, pelo pecado, pelas questões. Mas a pessoa vive desanimada, irmão. Tem uma coisa errada. A pessoa vive em desespero. Ai, o mundo... Tem um trabalho do diabo muito forte, né? Então, os sentimentos muito negativos, irmão, não vêm de Deus. Irmãos, eu conheço pessoa que ela só sabe olhar o lado ruim da história. A pessoa não consegue ver o quê? O lado bom da situação. Ou tentar melhorar a situação. O diabo trabalha. Minha família é assim. Não, meu irmão, tua família é uma bênção. É uma bênção. A sua família é uma bênção. Não se compare. Pare com esse besterol. Não compare a sua família com ninguém, porque você não mora lá. Que se você morasse lá, você ia ver que não é exatamente isso. Pare de história. Cuide, foca na tua família, meu amigo. Vai fazer com que a tua família seja uma família de Deus. Claro, você pode elogiar uma família, beleza, a felicidade do outro. Foque na sua felicidade. Quem está entendendo? Amém? Sabe por quê? Porque eu faço isso. Eu não me comparo com ninguém, nem fico. Elogio os casais que são abençoados, mas cada casal tem que focar no seu relacionamento. Porque é você que casou ali. Não é verdade? Diga amém. Um outro ponto, irmão, sexto, é o quinto, né? É condenação e morte. No final de tudo isso, o que o diabo quer fazer com a gente e com a nossa família? Condenação e morte. Porque pouco tempo lhe resta, diz o livro de Apocalipse, não é isso? Lá em Tiago 4, versículos 6 e 8, você sabe essa passagem. Tiago 4, 6 e 8 diz o quê? Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Estava vivendo o problema, não resolveu, fica se achegando. Uma hora Deus vai trazer a solução. O problema é que a gente quer as coisas assim, ó. Deus não é Instagram, irmãos. Deus não é WhatsApp. Deus não é Google, esse negócio. Deus tem processos. Porque o ser humano não é um robô. Até brinco, não ouça áudio na velocidade 2.0 que você não vai entender nada. Ouça no 1.25, 1.5 para você tentar entender. Se você ouvir muito alto, você não entende. Você acha que entendeu. Você não entendeu, você está se enganando. Você vai resolver uma equação em 2.0? Não, você vai devagarzinho, respondendo até resolver as coisas. Você vai fazer uma programação de dados, uma linha você tem que ter calma para saber fazer as coisas com calma. A gente precisa o quê? Desacelerar. Diga para ele, meu irmão, desacelera aí. Diga se você não é o Schumacher. Desacelera. Vai, tranquilo. Vai devagar. Então, eu quero mostrar para você que o diabo não precisa aparecer para você. E ele nem quer aparecer para você, nem para mim. Aí eu vou já finalizar com o último ponto. O que o diabo quer fazer? O doutor Anderson... Neil Anderson, que trabalha com libertação, ele falou que uma das grandes estratégias do diabo é que tudo isso que nós estamos falando aqui, você não perceber. Você vive no curso das circunstâncias, mas está lá o diabo trabalhando. O diabo trabalhando. Quem está entendendo? Amém. Tá. Para finalizar essa palavra aqui, o último ponto. Dardos destrutivos, que são os dardos inflamados. Lá em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 16, fala sobre o que, irmãos? Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar o quê? Todos os dardos inflamados do maligno. Sabe o que é um dardo inflamado? É um pensamento fixo que não sai. O cara fica pensando numa mulher de manhã, de tarde e de noite. Ele condiciona a alegria dele a uma mulher que talvez ele nunca vai poder possuí-la. Ele condiciona uma raiva, ele fica aquela pensando, fez isso, fez... Aí ele fica ali martirizando aquela ansiedade, martiga, ele fica remoendo. Sabe o que é o que o boi faz ali? O boi rumina, né? Rumina. Ele martiga ali, né, a grama, o que ele faz? Ele engole. Aí o estômago dele faz um processo lá e que aquilo volta. Ele pega, parece que ele está todo tempo comendo, mas não, ele está ruminando, né? Então, você não pode fazer isso aí, você tem que pegar esse pensamento, ó,
e bater em retirada. Lute contra os seus pensamentos. Eles são dados de inflamação, são pensamentos que o diabo brota dentro de você, e você passa amanhã, à tarde, à noite, de manhã, acorda num dia, segunda, terça, você vai se acabar, porque o seu cérebro ele consome energia, você vai viver cansado e tal, você dorme, não descansa, porque você fica pensando na dívida, você fica pensando a semana inteira, mas, poxa, fulano falou isso, mas você nem sentou para conversar, tá se martirizando por uma coisa que talvez nem seja. Ansiedade. Isso é um dardo, inflamado, e o diabo sabe trabalhar isso. Como é que eu jogo isso por terra? O que diz o versículo 16 do capítulo 6 de Efésios? Tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Porque se você não tiver fé, a dúvida vai o quê? Ficar. E uma vez que você fica com a dúvida, o que acontece? A ansiedade vem. Aí você fica preocupado, isso. Então, diga assim, eu preciso entender as armadilhas do diabo. E ele não está brincando. Eu finalizo lembrando uma vez sobre um livro que falava de uma vida de uma pessoa que nada dava certo, nada. Tudo dava errado, dificuldade, tal e tal. Aí foi em médico, foi em tudo que poderia imaginar. Não resolveu o problema. Aí no final o livro fala assim, você já cogitou se não tem um inimigo trabalhando nisso? O que o livro quis mostrar? Que a gente nunca pensa nisso. Eu não estou falando para ser aquele crente paranoico, tem crente que vê o diabo até no vento, irmão. O diabo acabou de passar aqui, não estou falando dessa pessoa. Mas quando você vê, que às vezes só fica repetindo, não sabe nem o que está falando. Mas eu estou falando de circunstâncias que estão destruindo a tua família, estão destruindo teus filhos, está destruindo amizades. Está fazendo com que você tenha raiva de mim se eu não fiz nada para você, e o problema às vezes é seu, não é meu. E às vezes o seu problema é seu, não é meu. O problema às vezes é meu e não é seu, e eu não posso ficar com raiva de você. É muito fácil botar a culpa nos outros. É muito fácil apontar que é a esposa, é o filho, é a vida, é a igreja. É muito fácil. Quero ver você fazer diferença. E a gente precisa entender que o diabo trabalha em todos nós, irmãos. O crente não está isento. Quando Paulo fala para nos revertir que o diabo está querendo nos devorar, ele está falando para o crente, não é para o ímpio, porque o ímpio, o diabo já abraçou. O ímpio já está ali perdido, precisando de misericórdia do Senhor. Ele quer destruir aqueles que lutam contra ele. Porque a nossa luta não é... Então você não pode ficar... Ainda que você sinta raiva de um irmão, você não pode ficar. Não deixe essa raiva ficar no teu coração. Amém, queridos? Treine isso dentro da sua família. A sua família foi feita para ser bênção, não para você ser um arqui-inimigo dentro de casa. E eu não estou pregando isso para ninguém, irmãos, que essa palavra é para todos nós. Amém? Para não dizer assim, o apóstolo pregou para mim. Não, irmão, não prego para ninguém. Mas se serviu, glorifique ao Senhor. Não citei nome de ninguém. Porque eu estou falando de geral, até porque se eu não vigiar dentro da minha casa, o diabo me pega. Vou ficar com raiva, vou dormir de lado, a esposa para um lado, outro para o outro. Aí o diabo lá no meio com o braço aberto. A gente não pode dormir brigado, irmãos. Nem que seja assim, eu te amo, né? Me perdoa. Nem que seja para dar aquela amenizada, mas tem que dar. Eu digo, se você, irmão, seja sincero, quantos anos você dorme com raiva? Meu irmão, se você está nessa vibe aí, você não entendeu nada de relacionamento, de espiritualidade, de reino, sabe? Beleza, após dormir brigado, então de manhã se reconcilia, criança. Vai ter que chegar. Não espere por ele ou por ela. Vai lá e resolva, meu amigo. Vai lá, minha irmã, resolva. Pelo amor de Deus. Dialogue, resolva as coisas. Quem está entendendo? Amém? Então, o diabo trabalha, irmãos, através do seu engano, das suas mentiras, das suas distrações, das suas desconfianças, desânimo. E no final ele quer nos destruir jogando seus dardos inflamados. Amém? Não se permita sentir raiva de ninguém. Eu fui agora ali, ali no mercado rapidinho, aí quando eu fui passar, ele foi lá no São Jorge. Aí eu já estava assim, para pagar a moça, lá para a fila. Eu li assim, rapaz, irmão, deu uma vontade de dar um cascudo na mulher, ó. Tô ali falando. Eu ia falar assim, eu vou. Eu ia voltar assim. Aí eu fui lá pro negócio, aí beleza, aí fila única. Aí eu lá bufando, Senhor, me ajuda, Senhor.
Aí ela, agora venha. Eu falei, não vou mais não, vou no outro. Falei, irmão, falei. Aí ela, tá bom. Aí eu, criancice, nossa, né? Meninice, né? Mas a gente às vezes é menino, né? No trânsito, irmão, o cara se transforma. Você quer, onde tem mais endemoniado é no trânsito, irmãos. É sério. O cara, qualquer coisinha, o cara se endemonia. No trânsito é uma coisa horrível. Amém? Então vamos orar, irmãos, pela nossa família. Eu queria, irmãos, fazer uma oração de guerra hoje, irmãos, porque você precisa lutar, irmãos. E eu queria que toda a igreja, irmão, não queria que ninguém fosse se esconder lá para a porta, não, nem para o banheiro, ir lá para cima, fingir que está dormindo. Desce todo mundo, porque o diabo vai te distrair. Vem aqui para o meio, para a guerra espiritual, e você vai marchar. Eu quero ver a igreja marchando. O meu filho é bebê, bota ele já para treinar marchando aí no chão logo, irmão, entendeu? E ele vai marchar. Tô com bebê, apóstolo. Não, tô cuidando dessa criança aqui, não. Vai marchar. Amém? Você vai marchar, porque a sua família é bênção. Amém? Estou com uma dor, vai marchar que essa dor vai sair. Deus vai operar, irmãos. Amém? Não vá se esconder. Venha, desce. Ai, pastor, estou com dor, estou cansado. Vai sair essa dor, vai sair esse cansaço, porque nós vamos marchar e você vai abençoado para a sua casa. Quem recebeu essa palavra, irmãos? Amém?